Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou o professor Renan Pardal, professor aqui do Centro de Inovação da Educação Básica de São Paulo. Estarei aqui com vocês hoje moderando a nossa super aula. É uma honra estar com todos vocês hoje, queridos estudantes, professores e gestores aqui da rede. Hoje, a nossa coordenadora Débora Garófalo não pôde estar aqui com a gente, mas eu tenho certeza que ela vai estar assistindo ansiosa, né, querendo assistir e aprender um pouco mais sobre mitologia grega e o jogo desplugado que vamos aprender a fazer já e já. Nosso programa Mão na Massa está retomando depois de uma breve pausa, assim como o Centro de Inovação, que está de portas abertas para vocês, estudantes dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio. Peçam nas escolas de vocês, chamem professores, chamem os gestores e agendem conosco uma visita. Estaremos aguardando vocês ansiosamente. Para você que não conhece o Centro de Inovação, ele é um complexo de 6 salas maravilhosas, totalmente voltadas à inovação. Por enquanto, vocês conhecem 4 delas. Vocês viram o Hub de Inovação, que é um lugar onde vocês podem receber mentorias, conhecer um pouco sobre startups e ainda poder aprender a colocar o projeto de vocês em pé. Também temos uma sala focada em cultura maker. Vocês já viram circuitos elétricos sendo colocados a funcionar, né? E é possível também inventar uma série de coisas muito legais usando sucatas e componentes eletrônicos. No espaço de cultura digital, é possível começar uma rádio digital maravilhosa e aqui no CIEB vocês podem ainda usar uma série de dispositivos eletrônicos, como câmeras, tablets de última geração. Já na sala de programação, vocês podem dar vida ao Minecraft, criar stop motion, fazer uso de placas de programação e ainda criar o seu próprio sistema. No espaço de prototipação, vocês ainda vão poder montar protótipos das formas mais variadas possíveis, desde massinhas de modelar até impressoras 3D. Quer conhecer mais os espaços? Faça seu agendamento. Acesse o site do Centro de Inovação, que é www.centrodeinovação.educacau.sp.gov.br, ou use também o nosso WhatsApp. Mande uma mensagem. É o 11 9754 45056. O nosso endereço aqui do centro fica na rua Padre Chico, número 420, fica aqui no bairro da Pompeia. Vamos começar a fazer então, colocar a mão na massa? Que tal começar um jogo desplugado e desbravar o mundo com o mito de Perseu? Vocês vão aprender agora como dar aquele pontapé inicial num projeto super legal, montar um jogo. Olha que divertido. E hoje o professor Leandro Rafael vai estar aqui comigo e vai trazer os princípios da programação usando um jogo desplugado super legal. É com você, Leandro. Olá, boa tarde a todos. Muito prazer em falar aqui com todos. Obrigado, professor Renan. Sou o professor Leandro, integro a essa equipe maravilhosa do CIEB, coordenada pela professora Débora Garófalo, e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre programação, mas vou falar de um jeito diferente. Nós vamos falar de programação usando um jogo desplugado. Como assim, né? Como falar de programação de forma desplugada? A ideia é tratar de alguns conceitos de uma forma bem didática para a gente entender como que os computadores pensam, como que os computadores funcionam. Passa para mim, por gentileza, a próxima tela, para a gente conhecer as habilidades que vamos discutir. Bom, as habilidades que nós iremos trabalhar são as seguintes. Nós vamos, então, construir objetos usando equipamentos de fabricação digital, mobilizando conceitos de física, de engenharia e de arte. Construir algoritmos com desvios condicionais lógicos, utilizando uma linguagem de programação, ou seja, vamos entender como funciona um algoritmo, né? O que é um algoritmo. Compreender e identificar os 4 pilares do pensamento computacional. São eles: decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e o próprio algoritmo. O objetivo é apresentar a linguagem computacional como elemento para a solução de problemas. Então, nós temos aqui uma tarefa dupla, né? Nós iremos
tentar compreender como as máquinas funcionam, como elas pensam, né? E, ao mesmo tempo, nos divertir programando por meio de um jogo desplugado. Bom, eu estou falando aqui o tempo todo, as máquinas pensam. Essa é uma pergunta bem, assim, profunda, uma pergunta difícil, né? O que vocês acham? Será que as máquinas são capazes de pensar? De que forma elas fazem isso? Passa para mim para o próximo slide, por gentileza. Bom, é justamente isso que eu gostaria de saber de vocês. Eu quero que vocês, então, pensem um pouco sobre a possibilidade das máquinas pensarem. 3 minutos aí para vocês pensarem e escreverem no chat o que vocês acham dessa pergunta filosófica. Voltamos aqui, pessoal. Muitas pessoas foram contribuindo ao longo desses 3 minutos que aconteceram, mas, pessoal, galerinha, vamos compartilhar, vamos falar um pouco mais, vamos tentar mostrar um pouco mais o que vocês acham, que é muito importante para nós. Ó. A Tamires, ela disse que acha que eles não pensam, né? Eles só decodificam os códigos com mais rapidez. Já deixa eu só achar aqui. Já o Claudinei disse que quem pensa é quem está usando, não a máquina, né? É interessante a gente perceber que várias pessoas vão achar, não vão concordar um com o outro, e isso que é importante para a gente poder fazer uma aula legal. Não é mesmo, Leandro?
Sim, com certeza. Poxa, que legal, Renan. Ótimas contribuições. É interessante ver, né, como as pessoas elas pensam diferente, elas trazem definições, perspectivas diferentes, né, de mundo. Antes da gente pensar essa pergunta, na verdade, se vocês pararem para pensar um pouquinho, existe uma pergunta anterior a essa. O que é pensar, né? Então, se a gente define que o pensamento, né, é uma forma de resolver problemas, uma forma de analisar, de tentar encontrar uma solução, sim, as máquinas pensam, porque as máquinas também são capazes de fazer isso. Agora, se você entende que o pensamento abarca muitas outras capacidades e habilidades que são inerentes aos seres humanos, por exemplo, sentimentos, expressões, enfim, tudo isso, aí, de fato, nós temos uma outra resposta. No próximo slide, então, nós temos aí a resposta, né? Sim, mas a forma como as máquinas pensam é diferente do modo como os seres humanos o fazem. Mas como funciona esse tal pensamento computacional? Bom, o objetivo agora é a gente entender o funcionamento das máquinas. Como que as máquinas, então, resolvem os problemas, como que elas pensam. E quem sabe até fazer uso desse instrumental, que é o pensamento computacional, para resolver problemas do nosso próprio cotidiano. Pode passar o próximo slide, por gentileza? Nesse sentido, o pensamento computacional, ele não se baseia apenas em saber navegar na internet, mandar e-mails ou fazer publicações em blogs. Faz parte desse tipo de pensamento compreender o funcionamento do computador como um instrumento para resolver problemas. O computador é, assim, uma ferramenta para resolver problemas. Esse tipo de pensamento é composto por 4 etapas: decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e algoritmo. Pode passar o próximo slide, por favor. Vamos falar, então, da primeira etapa. Etapa 1, decomposição. Então, eu apresento um problema para o computador e a primeira coisa que ele faz é decompor este problema. Quando nos deparamos com um problema complexo, podemos dividi-lo em pequenas partes. Assim, é possível solucioná-lo com mais facilidade, pois você transforma problemas grandes em outros menores. Então, vocês já se depararam com um problema grande, de difícil solução, que você não sabia nem por onde começar? Então, vai aqui uma das etapas do pensamento computacional para te ajudar, é a decomposição. Eu vou dar um exemplo do cotidiano, vai aí principalmente para os alunos do ensino médio, os nossos jovens, né, que vão passar para o mundo do trabalho e vão passar por uma entrevista de emprego. Vamos supor que é a primeira entrevista de emprego. Meu Deus, o que eu faço? E agora? Que difícil, né? Nunca fui, nunca vi, não sei como é que é. Bom, primeiro passo, decompor, né? Vamos decompor. De que modo a gente faz isso? Eu vou pegar e dividir em várias etapas, em vários elementos. Por exemplo, para ir trabalhar, eu vou ter que ir com algum meio de transporte, seja de carro, de automóvel, de bicicleta andando, enfim, eu vou ter que fazer uma escolha de metrô. A roupa que eu vou vestir, né, se é uma roupa apropriada ou não para o evento, para a ocasião, para o tipo de emprego que eu estou buscando. Aquilo que eu vou falar, né, aquilo que eu estou pensando em falar, que eu acho que é importante, minhas habilidades, né, apresentar o meu currículo, se eu tenho que levar alguma documentação importante, o horário de chegada, enfim, tudo isso eu vou decompondo. Né? Eu posso inclusive fazer isso num papel, viu, pessoal? Vocês podem pegar um papel e caneta e você vai lá anotando coisa por coisa, decompondo esse problemão em várias e pequenas partes. Isso pode ajudar bastante e é assim que os computadores também fazem. Próximo slide, por favor. A segunda etapa do pensamento computacional é o reconhecimento de padrões. Após decompor, fatiar o problema em várias partes, passamos a identificar os aspectos que são comuns em processos para a resolução de problema.
repetindo-se com uma certa frequência. Percebendo esses padrões, é possível compreender com maior facilidade um determinado problema. Então, as máquinas, elas vão reconhecer os padrões, aquilo que se repete com frequência, né? Vamos pensar, por exemplo, uma máquina que joga xadrez. Ela vai pegar as melhores jogadas e vai arquivar no seu HD, na sua memória, como se fossem padrões de jogadas que podem dar certo. Vamos pensar agora o nosso problema real, do cotidiano, né? Eu usando o pensamento computacional. Então, estou lá buscando a minha vaga de emprego. Então, eu já fiz o primeiro passo, né, de dividir em várias etapas. E agora eu tenho que reconhecer os padrões. Quais são os padrões? Aquilo que se repete com frequência. Por exemplo, eu vou pegar o ônibus e eu já estou acostumado que o ônibus que passa perto de casa sempre se atrasa. Todas as vezes a mesma história, 10, 15 minutos. Então, eu já tenho que reconhecer esse padrão e levar isso em consideração. Alguns amigos meus já fizeram entrevista de emprego nesse lugar que eu vou fazer a minha primeira entrevista. Que tal conversar com eles para saber como foi? Quais foram as perguntas que foram feitas, como eles se saíram, né? Quem sabe até aqueles que já foram aprovados. De repente, você pode pesquisar na internet também para saber como as pessoas costumam se comportar numa entrevista de emprego. Reconhecendo esses padrões, então, a gente começa a encontrar diferentes caminhos, diferentes possibilidades para que a gente possa pensar já na solução do problema. Mas isso, um pouco mais adiante, no próximo slide, a gente vai pensar a partir da abstração, que é o momento que o computador ele faz a escolha. Após compreender os padrões, passamos a dar prioridade aos elementos que têm maior relevância, diferenciando-os daqueles que podem ser deixados de lado. O objetivo é buscar os princípios mais gerais para a solução do problema. É o foco, gente. É você olhar para aquilo de fato que vai solucionar o problema. Então, tudo aquilo que não é importante, você vai deixar de lado nesse momento. Você vai focar naquilo que realmente importa. Por exemplo, vou fazer a entrevista de emprego, já fiz a decomposição de tudo que eu preciso para a entrevista, já pensei as diversas possibilidades, reconhecendo diferentes padrões, e agora eu vou fazer a minha escolha. Por exemplo, eu estou muito nervoso. O nervosismo vai me ajudar na entrevista de emprego? A ansiedade vai me ajudar? Não, então eu deixo isso de lado. Eu vou focar naquilo que eu tenho para falar. Então eu vou organizar minhas ideias, minhas palavras e vou tentar focar naquilo que realmente é importante. Se, por exemplo, a pergunta foi: quais são as suas habilidades? Por que eu devo te contratar aqui hoje? Então, automaticamente eu já vou pensar nisso, vou tentar deixar essas outras coisas de lado. O computador também faz isso, né? O computador ele também toma uma decisão baseada em probabilidades, então ele vai escolher a melhor opção, a melhor saída. Por último, próximo slide, nós temos a construção do algoritmo. Com certeza vocês já devem ter ouvido falar essa palavra difícil, né? Tem muita gente que fala algoritmo, o que será isso? Mas muitas vezes não sabe o seu significado. Já com a proposta para a solução do problema, torna-se possível estabelecer um grupo de regras, elaborando um processamento passo a passo, visando alcançar os objetivos com maior facilidade. O algoritmo, pessoal, é apenas um roteiro, um passo a passo, um código, uma fórmula que o computador ele vai executar. No nosso caso da entrevista de emprego, eu posso, por exemplo, criar esse passo a passo também no papel. Então, eu vou colocar tudo na caneta, o que eu tenho que fazer para passar na entrevista de emprego, né? Isso, lógico, vai ser a garantia total, o sucesso, mas com certeza pode ajudar bastante. Então, o horário que eu tenho que sair de casa, o horário que eu tenho que chegar lá, a roupa que eu vou vestir, deixar a roupa já organizada, dobrada, passada, tudo certinho, o que eu vou comer, como eu vou, qual o meio de transporte que eu vou utilizar, né? Enfim, se você for preparado usando aí, né, as 4 etapas do pensamento computacional, eu tenho certeza que vai ficar muito mais fácil para resolver problemas. Eu acabei de dar um exemplo para vocês de um problema do cotidiano e de como nós podemos utilizar
esse pensamento computacional para solucionar o problema. Então, veja que os computadores, na verdade, eles são máquinas de solucionar problemas. Nós temos eles à nossa disposição para nos ajudar no nosso cotidiano. E cada uma dessas máquinas, desses robôs, desses computadores, eles foram criados para resolver problemas específicos, né? Por exemplo, um robô que é capaz de aspirar o pó. Eu vou, então, né, programar esse robô para que ele faça esse serviço. Então, ele já sabe, né, que ele precisa aspirar o pó. Eu não posso programar esse robô para fazer um pudim, por exemplo, né, porque ele não foi programado para isso. Ele vai ser programado somente para fazer esse serviço. Próximo slide, por favor. Segundo Janet Wing, o pensamento computacional é um tipo de pensamento analítico. Ele compartilha com o pensamento matemático as formas gerais pelas quais podemos abordar a resolução de um problema. Então, é muito inspirado na matemática, né? Nessa coisa de analisar, fragmentar, dividir, tentar resolver o problema, né? Tudo isso é um método matemático. Os computadores, então, eles funcionam dessa forma, fazendo uso desse tipo de pensamento. Portanto, o computador pensa, mas pensa dessa forma, diferente de nós, seres humanos. Próxima tela, por favor. Seria possível pensar esses conceitos de programação de uma forma desplugada? É isso que nós vamos discutir aqui hoje por meio do nosso jogo. Como que eu faço para programar as máquinas? Como que eu me comunico com elas? Né? Como que eu faço para que uma máquina entenda o que eu quero que ela faça? O tipo de problema que ela vai resolver? Por meio da programação. Como vocês podem ver nessa imagem do slide, nós temos um programador, né? Alguém falou isso no chat, né, na interação, e disse que é necessário um ser humano programar as máquinas para que elas possam executar suas tarefas, suas funções. De fato, como vocês podem observar na tela desse computador, existem muitos algoritmos, né? Muitas fórmulas, muitos dados, muitas informações. Então, o programador ele vai utilizar um tipo de linguagem de programação, existem várias linguagens, e aí, então, ele vai criar o código para que a máquina ela execute aquela função onde ela depois vai servir para resolver tipos determinados de problemas. Próximo slide, por favor. Quais são as vantagens do pensamento computacional em nossas vidas? Como que nós podemos aplicar no cotidiano? O pensamento computacional, ele favorece o desenvolvimento sociocognitivo do indivíduo, prepara os jovens para identificar informações importantes, ajuda na produção de dados a partir de conceitos produzidos, aplicando-os em seu cotidiano, trabalha com muitas habilidades que serão importantes para o mercado de trabalho. Muito bem. Então, nessa aula, nós aprendemos duas coisas ao mesmo tempo, né? Como funcionam as máquinas e também como nós podemos utilizar o pensamento computacional, que é um método de funcionamento dessas máquinas, para a gente resolver nossos próprios problemas do cotidiano. Então, só para recapitular, nós temos 4 etapas. Primeira etapa, vamos ver se vocês lembram, é a etapa de decomposição. Segunda etapa, reconhecimento dos padrões. Terceira etapa, abstração. Quarta etapa, algoritmo. Quero ver se vocês estão craque, porque vocês vão ter que usar isso na hora do jogo, hein? Próximo slide, por favor. Bom, mais uma pergunta para vocês pensarem. Nós vamos dar aí 3 minutos para vocês responderem essa próxima pergunta. Nós vimos que o pensamento computacional ele oferece muitas vantagens para a gente poder utilizar em nosso cotidiano. Agora eu quero saber quais são os limites, as desvantagens, né? Quais são os limites do pensamento computacional? Vamos lá, pessoal, responde aí.
Pessoal, voltamos. Então, várias interações, o pessoal falou bastante, né? Acabou interagindo bem legal. Então, a Kátia, ela disse que os limites a gente coloca, né, para as máquinas, eles são limitados. Os limites da capacidade da própria máquina são... tem outra aqui. Hoje temos a inteligência artificial, a Sabrina, que acabou interagindo com a gente. Então, a gente percebe que as interações elas continuam sendo diferentes, né? Tem contradições das pessoas que acabam achando que elas têm limites, as máquinas, tem também aqueles que vão achar que as máquinas não têm limite, né? Que a inteligência artificial está chegando agora justamente para acabar com esse modelo, né? Da máquina sempre limitada a uma forma específica, né? Então, a gente vai começar a perceber, vai começar a ver, ainda mais com o joguinho desplugado que está chegando já já, que a coisa pode ficar bem legal. Leandro? Volta para você. Obrigado, Renan. Nossa, umas respostas aí bem legais. Eu fiquei pensando, né? Alguém comentou sobre inteligência artificial. Gente, muito legal, né? Inclusive, tema de muitos desenhos, jogos de videogame, filmes, né? Hoje, a inteligência artificial, ela, inclusive, tem se tornado uma questão, um problema para a gente pensar, de fato, para o nosso futuro, né? Será que as máquinas, elas podem melhorar as nossas vidas ou elas podem trazer problemas, né? Vamos pensar, por exemplo, no mercado de trabalho. Então, se um robô pode executar a mesma função que um ser humano, imagine quem o empregador ele vai preferir, né? Ele vai optar pela máquina ou vai optar pelo funcionário? Quais são as vantagens de contratar um funcionário e comprar uma máquina que faça a mesma função? Quais são as vantagens de um em relação ao outro? Então, veja que isso dá pano para manga, né? Então, o futuro é incerto, de fato, a gente não pode adivinhar, saber qual é o futuro dessas máquinas, se um dia essas máquinas, por exemplo, elas vão conseguir se autoprogramar, se elas serão capazes de programar a si mesmas. Até o presente momento, não. Até o momento, nós precisamos de um programador que vai fazer a programação da máquina. Mas fica aí para a gente refletir. Bom, agora eu vou pedir para colocar a câmera no dilema do bonde. Eu gostaria de mostrar para vocês uma coisa que fizemos aqui especialmente para vocês, justamente com o objetivo da gente pensar essa questão dos limites das máquinas. Essa historinha, então, ela tenta colocar para a gente as limitações da máquina. Então, imaginemos que exista um bonde. Cadê o bonde? Mexe o bonde aí, Renan. Olha o bonde lá. Muito bem, um bonde maluco. E esse bonde, ele possui uma inteligência artificial. Então, ele toma as decisões conforme o que o programador instalou em seu programa, em seu software. Bom, só que acontece um problema. O bonde ele está em alta velocidade e, de repente, o freio do bonde se quebra, se rompe. E ele está frente a um dilema. De um lado esquerdo, nós temos uma família. Ela está justamente no trilho do bonde. Do outro lado direito, nós temos um buraco. E se o bonde cair nesse buraco, os passageiros é que vão sofrer o acidente e, consequentemente, morrer. O que o bonde faz? Qual é a melhor decisão que a máquina vai tomar? Vejam que esse problema é um problema de difícil solução, até para nós seres humanos, né? Porque de um lado nós temos a vida de passageiros e do outro lado nós temos vida de pedestres. Qual é a vida mais valiosa? Você compraria um carro com inteligência artificial que colocasse a sua vida em risco? Olha quantas questões aí nós temos para pensar. Veja que os computadores, eles são programados sempre em códigos binários. Eles sempre dão respostas dualistas, sim ou não. É sempre lá o número do código binário, professores de matemática. O número 1 e o número 0, não é isso?
código binário, né? Sempre essa resposta sim ou não, dualista. As máquinas, portanto, elas não conseguem achar um meio termo. Não tem um meio termo para esse problema. Ou ela vai por um caminho, ou ela vai para o outro, diferentemente do ser humano. Então, veja que a máquina, até o presente momento, sim, ela possui uma limitação. Por quê? Ela precisa encontrar uma saída e ela vai sempre escolher entre duas opções, diferentemente dos seres humanos. Então, essa é a principal questão que nós temos quando pensamos aí nessa questão das limitações das máquinas. Obrigado aí. Pode passar o próximo slide, por favor. Em relação à programação, como nós vimos, é possível trabalhar esse conceito de programação de duas maneiras, plugada e desplugada. Essa atividade do bonde, por exemplo, ela foi feita com papelão, palito de churrasco e um pouco de criatividade. Não tem ali nada eletrônico, nenhum componente plugado. Então, é uma atividade plugada, desplugada, que serve para poder explicar um conceito de programação, né, de como funcionam as máquinas. Então, a atividade de programação plugada se refere àquela que é ligada à internet por meio de um provedor de acesso, que possibilita a conexão entre seu computador e a rede mundial de computadores. Já na desplugada, nós temos, então, um conjunto de atividades desenvolvidas com o objetivo de ensinar os fundamentos da ciência da computação sem a necessidade dos computadores. Então, é possível trabalhar o conceito de programação mesmo sem os computadores ou os robôs. É possível a gente, com um pouco de criatividade, tentar entender esses conceitos de programação. Bom, agora eu vou pedir novamente que vocês coloquem a câmera em nosso jogo desplugado. O Renan vai nos auxiliar aqui para mostrar esse super jogo que nós criamos especialmente para vocês. É um jogo feito com papelão, feito com colado com cola quente. Nós fizemos aí, enfim, a impressão do jogo mesmo no PowerPoint. Então, qualquer pessoa pode criar esse jogo, tá? Mostra um pouquinho mais de próximo da tela, Renan, para os alunos conseguirem ver melhor, que eu acho que está um pouco distante. Muito bem. O nome do jogo é Salve Andrômeda. Vocês conhecem essa história? Quem gosta de mitologia? Gente, eu sou professor de filosofia, então eu adoro mitologia grega, né? Eu sou suspeito em falar. Nesse jogo, então, inspirado no mito de Perseu, que é um dos grandes heróis gregos, nós temos, então, alguns momentos da história do mito de Perseu transformadas em um jogo desplugado. E o objetivo do jogo é fazer com que o nosso herói Perseu... Cadê o nosso herói Perseu? Mostra para a galera aí, Renan. Olha o Perseu aí. Mostra mais pertinho, que está muito longe. Olha aí, ó, feito com um papelãozinho do tamanho de uma moeda. Vira aí para o pessoal ver. Atrás tem um ímã. Para poder ficar mais legal, a gente colocou um ímã. Depois ele vai se movimentar, parece que é energia elétrica, mas é só truque, tá, gente? Bom, agora o objetivo de vocês, eu não vou falar muito, eu vou explicar só as regras do jogo, e eu vou dar para vocês um tempo de 3 minutos para vocês resolverem o desafio. Depois eu explico passo a passo e tudo mais. Mas agora vocês vão ter que utilizar o pensamento computacional para resolver este problema, ok? Vamos lembrar das quatro etapas do pensamento computacional. Nós temos, então, decomposição, dividir o problema em várias etapas. Reconhecimento de padrões, observar aquilo que se repete com frequência. Abstração, fazer uma escolha, deixando de lado aquilo que não é importante, focando no que realmente importa para resolver o problema. E, por último, construir o algoritmo. Então, eu quero que vocês podem ser com papel e caneta, vocês podem digitar no chat, não tem problema. Eu quero que vocês, então, escrevam o passo a passo para resolver este problema, para salvar Andrômeda. Vocês, então, precisam descrever detalhadamente como que vocês vão salvar Andrômeda.
Por favor, coloquem novamente no jogo. Coloca a tela do jogo tabuleiro mais para a câmera, por favor, Renan, para o pessoal poder enxergar bem direitinho. Bem pertinho, senão o pessoal vai ficar um pouco distante. Boa, bem pertinho, muito bem. Eu não vou falar muito porque eu não quero, dar spoiler aqui, não quero dar dicas. Vocês vão observar atentamente o que tem no jogo, tá? Tudo que tem aí no jogo. O início e o fim. O fim, lá em cima, é quando o Perseu salvou a Andrômeda e se casou com ela e está feliz para sempre. Mas para ele poder chegar até lá, ele vai passar por uma jornada. Ele vai enfrentar alguns obstáculos e vai adquirir alguns objetos, alguns acessórios. Eu quero que vocês descrevam passo a passo toda essa trajetória do Perseu. Para isso, vocês terão 4 comandos. Mostra os comandos para o pessoal aí, Renan. Nós temos, então, a seta. Mostra a seta, por favor, Renan. Que indica o caminhar para frente. A seta sempre caminhando para frente. Nós temos a girada sentido horário, essa mesmo. Isso, para a direita. E nós temos a virada sentido anti-horário, para a esquerda. E do lado nós temos uma mãozinha, que vai servir para 2 coisas. Para pegar e para atacar. O Renan está ali fazendo uma dramatização. Obrigado, Renan, pela dramatização. Ficou bem legal. Bom, pessoal, então eu vou dar 3 minutos para vocês programarem esse jogo. Vocês entenderam como faz? Vocês vão pegar esses 4 comandos e vocês vão utilizar eles passo a passo para fazer o Perseu chegar até o fim. Renan, para o pessoal poder olhar direitinho, você vai ter que ficar com o jogo bem na frente para a galera conseguir enxergar e fazer a programação. Então é isso aí, pessoal. 3 minutos para vocês programarem o jogo do Perseu. Salve Andrômeda!
Muito bem. E aí, será que vocês conseguiram resolver esse desafio, esse quebra-cabeça? Legal, né, pessoal? Quem gosta de jogar videogame aqui? Quem gosta de quem é craque nos jogos, com certeza deve ter resolvido esse desafio, hein? Coloca aí novamente, por favor, no jogo. Vamos resolver isso junto e eu vou utilizar o pensamento computacional em cada etapa aqui para solucionar esse problema, tá, pessoal? Coloca a câmera bem focada, por favor, Renan, no jogo, para o pessoal ver direitinho. Beleza. Nós temos, então, primeiro, a decomposição. Quem lembra lá da decomposição? Nós vamos dividir o problema em várias etapas, vários elementos. Quais são os elementos que aparecem no jogo? Nós temos o Perseu, é um elemento. Ao lado, nós temos uma espada e um escudo. E do outro lado, um capacete. São dois elementos. Nós temos a Medusa. Quem lembra do mito da Medusa? Aquele monstro terrível que, se você olhar diretamente em seus olhos, você vira uma pedra. Nós temos esse elemento. Um pouco mais ao lado, nós temos o cavalo Pégasus, aquele cavalo alado que pode fazer você voar, né, com suas asas. Nós temos o mar. E ao lado do mar, nós temos o monstro terrível que vive nas profundezas do mar. O Kraken. Desculpa, gente, o Renan soprou aqui o nome que eu tinha esquecido. E do lado, o casamento feliz do Perseu com a Andrômeda. Esses são os elementos, então, do jogo. Agora nós vamos para a segunda etapa. Reconhecimento de padrões. Quais são os padrões aqui? O primeiro padrão que a gente reconhece no jogo. O jogo, se vocês observarem, ele é feito dentro de uma tabela. Foca pra gente essa tabela, Renan. Todo mundo sabe o que é uma tabela? A tabela ela é sempre composta por colunas e linhas. Então, nesse jogo, nós temos da coluna A até a coluna F, são 6 colunas, e nós temos 6 linhas. Linha 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Isso é um padrão do jogo. Com esse padrão, então, eu reconheço quais são as formas de me movimentar nesse tabuleiro. Então, veja que, assim como os computadores, nós utilizamos um recurso matemático, que é a tabela. Nós tabulamos o jogo. E aí, então, esse personagem Perseu, para chegar da coluna F6, da linha 6 e coluna F, F6 no caso, ele, para chegar na coluna A e linha 1, ele vai entrar numa jornada, ele vai trilhar um caminho, passando por vários outros espaços. Mas existem aqueles espaços que ele tem que passar e aqueles que ele não pode deixar de passar, né? Então, é assim que a gente vai se movimentar na partida, reconhecendo esses padrões. Em seguida, nós temos a abstração, onde nós vamos escolher o caminho que nós vamos seguir. Ou seja, vamos deixar de lado tudo aquilo que não importa. Mas para isso a gente precisa então pensar direitinho como que a gente vai salvar a Andrômeda. Quem conhece a história vai matar logo de cara, né? Mas quem não conhece precisa pensar um pouco melhor. Bom, o objetivo é salvar a Andrômeda do monstro marinho. Para eu vencer esse monstro marinho, eu preciso primeiro de uma arma poderosa. Eu não posso chegar lá, né, e mandar o monstro marinho gigante embora, que ele não vai embora, ele não vai me obedecer. Nós temos aí a espada, o escudo e o capacete. Será que eu consigo matar um monstro desse tamanho com uma espada? Bom, vai ser difícil. Lembra que eu disse que a Medusa é um monstro que, quando você olha diretamente para ela, você se transforma em pedra? Que tal se a gente utilizasse a Medusa para transformar esse monstro marinho em pedra, petrificar ele? Mas com certeza não vai ser fácil levar a Medusa até lá, então eu preciso também destruir a Medusa. Como que eu faço para levar somente a cabeça da Medusa?
Daí eu vou precisar dos meus acessórios. Então, vou utilizar minha espada para cortar a cabeça da medusa. Tem uma coisa importante também que eu esqueci de mencionar, é que esses acessórios, essas ferramentas, essas armas, foram presentes dos deuses. Inclusive o escudo que Perseu utiliza foi presenteado pela deusa Atena. E é um escudo que é tão polido, que você consegue ter a sua imagem refletida nele. É como se fosse um espelho. É o escudo mais espelhado que existe. Lembra do nosso problema, né? Para enfrentar a medusa diretamente, a gente não pode olhar para ela, porque senão a gente vira pedra. Que tal utilizar o escudo e usando o escudo, olhando pelo reflexo do escudo e assim decepar a cabeça da medusa para utilizar essa arma e petrificar o monstro e salvar a princesa. Então, opa, já sei como é que eu vou fazer então isso. Então, através da abstração, já resolvi o meu problema. E agora, então, eu vou criar o algoritmo. Eu vou criar o passo a passo de como eu faço para fazer todas essas etapas e assim salvar a princesa. Primeiro passo, eu preciso andar para frente, eu estou no início. Coloca a seta para frente, por favor, Renan. Estamos construindo o algoritmo, pessoal, passo a passo. Depois, eu preciso andar para frente novamente. Boa. Depois, eu preciso pegar, porque eu preciso do escudo e da espada. Depois, eu preciso andar para frente novamente. Depois, eu vou andar para frente novamente, mas agora eu vou girar para a direita. Não é isso? Para que eu consiga pegar o capacete e me proteger do monstro. Boa. Eu vou andar mais uma casa para cima e girar para a direita. Agora, vou andando para frente. Siga aqui, né? Siga para frente. Quantas casas? 3 casas. Boa. E agora vem o meu desafio. Vou enfrentar a medusa. Vou ter que atacar ela usando minhas ferramentas, minhas armas poderosas, decepar a cabeça dela, né? Imagina aí na cabeça de vocês como que seria tudo isso. Vou andar mais uma casa para frente para pegar o cavalo. Viro, dessa vez eu vou virar para a esquerda. Ando mais uma casa para frente e pego o cavalo. Pegasus. Com o cavalo eu consigo sobrevoar esses oceanos. E lá do outro lado eu vou seguir para frente novamente e atacar o monstro. Ataca o monstro aí. Boa. E assim salvou a princesa. Boa. Legal. É isso aí. Gostaram do jogo, pessoal? Divertido? Vejam que vocês podem criar outras histórias, vocês podem inventar histórias, colocar outros tipos de narrativas, outros tipos de heróis. Vocês podem pegar outros mitos. É possível, inclusive, aos professores aí de biologia, de outras disciplinas, vocês podem, por exemplo, criar o sistema digestivo. Pensa o alimento que vai passar por todos os órgãos, cada um desses órgãos, como eles funcionam. Dá para programar tudo isso. Então, vejam que o conceito de programação, por meio desse jogo, ficou muito mais fácil da gente entender como as máquinas operam. A gente, então, lança para as máquinas um algoritmo, igual esse que nós fizemos, só que é por meio de uma linguagem de programação, e a máquina simplesmente ela vai executar passo a passo aquilo que a gente programou. Se eu programar um elementozinho errado, a máquina vai executar errado.
Então, por exemplo, se eu não coloco para a máquina ir para frente e coloco para ela ir para o lado, o personagem vai virar para o lado, não vai andar para frente. E automaticamente ele não vai executar aquela função que eu pretendia para obter êxito. Por exemplo, eu vou programar lá o meu micro-ondas para esquentar o meu miojo. Aí eu coloco muito tempo, o que vai acontecer com o miojo? Vai ficar ruim, vai ficar queimado. Então eu preciso, né, pensar antes de programar. Então veja que a máquina ainda depende dos homens, mas elas podem nos ajudar e facilitar o nosso dia a dia. Para montar esse jogo, mostra novamente o jogo, por favor, Renan. Vocês podem utilizar, como nós fizemos aqui, papelão mesmo. Tira aí as pecinhas, Renan, e mostra o lado de trás. Nós colamos 2 pedacinhos de papelão com cola quente. Toma cuidado na hora de usar cola quente. E do lado inverso, nós então imprimimos essa tabela. Pegamos as imagens do Google lá, aquelas imagens com direitos autorais, que podem, né, ser apresentadas. E aí nós elegemos os principais momentos dessa história, mas poderíamos colocar outros momentos, por exemplo, sei lá, o momento que o Perseu está treinando para lutar contra o monstro, poderíamos colocar outros monstros aí no meio do jogo. Como era só uma demonstração, então foi um jogo mais simples, mas esse tabuleiro poderia ser enorme. Vocês podem criar jogos muito mais divertidos, muito mais complexos do que esse que nós mostramos. Mostra para a gente o próximo slide, por favor. Uma coisa legal que eu queria também apresentar para vocês, que vocês aqui talvez nem tenham se dado conta, mas vocês acabaram de aprender sobre plano cartesiano, que é um conceito da matemática às vezes tão complicado para as pessoas entenderem, né? O plano cartesiano ele é representado no jogo dentro dessa tabela. Então nós temos o eixo X e nós temos o eixo Y, na vertical e na horizontal. Mostra de novo o jogo, por favor. Se vocês olharem para o jogo, vocês têm a coluna A, vocês têm a coluna A, B, C, D, E, F, as colunas, né, perdão. E vocês têm também as linhas, de 1 até 6. Então, as linhas seriam o nosso eixo Y e as colunas seriam o nosso eixo X. Daria para montar um gráfico aí, inclusive. Isso é utilizado no Google Maps, né? Nos GPS da vida, para a gente poder se localizar no mundo. Veja que a matemática ela é utilizada, ela é aplicada aqui para solucionar problemas. É assim, então, que os nossos computadores funcionam. Para finalizar, no próximo slide, por favor, eu deixo aqui uma reflexão para vocês, uma frase de incentivo. O medo nos paralisa e nos impede de seguir em frente. Por isso, é necessário ter coragem para superar as dificuldades e preparar-se para vencer os obstáculos. Então, inspirado aqui no jogo, eu queria que vocês pensassem um pouco nessa relação com a tecnologia. Às vezes a gente se depara com a tecnologia como se fosse uma medusa, como se fosse um monstro, né? E a gente fica com medo, não quer olhar diretamente nos olhos, porque se sente petrificado. O medo faz isso com a gente, né? Congela a gente, impede a gente de seguir adiante. Mas se vocês tiverem um escudo que é capaz de refletir, né? Olha que interessante o verbo aqui. A palavra refletir vem do grego, da palavra reflectere, que significa dobrar-se. Ou seja, ver a sua imagem dobrada. O espelho tem esse poder de mostrar para a gente aquilo que a gente não está enxergando. O espelho consegue ampliar o nosso campo de visão. E assim eu consigo enxergar coisas que não enxergava antes. E com o pensamento computacional é possível vocês também ampliarem esse olhar, entenderem as coisas. E é dessa forma, então, que a gente enfrenta os inimigos, refletindo, pensando, elaborando estratégias, cortando sua cabeça fora e usando a nosso favor. Que tal utilizar, então, esse conhecimento da tecnologia para a gente, então, crescer, se desenvolver e obter sucesso, tanto na vida quanto em nosso projeto de profissão para o futuro e assim por diante.
Bom, pessoal, quero deixar aqui para vocês a minha satisfação, minha alegria, né, de falar com vocês hoje pela primeira vez e reforçar o convite feito pelo Renan. Venham para o CIEBP, vamos pensar junto, vamos criar junto, vamos fazer atividades juntas. Tem muita coisa legal aqui para a gente aprender sobre tecnologia, pensamento computacional e conceitos de programação. É isso, pessoal. Tenham uma ótima tarde, ótimos estudos. Fiquem com Deus. Grande abraço.